2, começou. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nesse ciclo de palestras sobre pescado. Nesse nosso primeiro encontro, a gente está se voltando mais para o público veterinário, mas teremos outros encontros, né, envolvendo outras áreas que pertencem à área de pescado, né, é uma área multidisciplinar, todos nós sabemos, e é com imenso prazer que a gente já vai começar esse ciclo de hoje e, posteriormente, interagir com os outros colegas de outras áreas. Obrigada. Bem, nós ficamos com a palestra Controle de Qualidade do Pescado na Comercialização no Varejo, tá? Primeiro da largada de falar do pescado é saber o que é pescado, né? Então, de acordo com o Regulamento de Identidade e Inspeção de Produtos de Origem Animal, né, do Ministério da Agricultura, o pescado, ele compreende os peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana. Né? Qual seria a origem desse pescado que vai para o varejo? De acordo com o artigo 205 do RISPOA, o pescado proveniente da fonte produtora, ele não pode ser destinado à venda direta ao consumidor, sem que haja prévia fiscalização sob o ponto de vista industrial e sanitário. Qual a importância disso aí? Então, a gente sabe que tanto nas unidades de beneficiamento quanto nos abatedouros de pescado, existe uma inspeção, né? Além da fiscalização, uma inspeção realizada pelo MAPA, pelos agentes de defesa agropecuária dos estados, dos municípios, né, os veterinários que vão atestar a sanidade desse pescado. Presença de parasito, análises de histamina. Então, para salvaguardar a saúde do consumidor, né? Mas o certo é que hoje já há algumas legislações municipais tentando ou já modificando esse item, né, para deixar um consumo direto, né, para o consumidor, mas com um tipo de inspeção municipal agregado a esse fato. Mas o que o RISPOA preconiza é que tem que haver uma inspeção sanitária antes desse pescado ir para o varejo. Bom, é necessário, quando você atua em qualquer área, ter um conhecimento técnico, né, sobre o assunto, né? Então, o médico veterinário, ele deve entender, né, de anatomia, fisiologia, bioquímica das alterações que acontecem nesse pescado, antemortem, né, pós-mortem, as fases de pré-rigor, rigor, mortis, pós-rigor, o que é que acontece, o tipo de coloração, por que de uma coloração mais escura ou mais clara, a diferença entre os peixes com pele, que são mais sensíveis à contaminação microbiológica do que peixes com escama, a origem do muco superficial que se forma, se eu tenho que lavar, se eu tenho que tirar esse muco quando chega no supermercado, nas grandes redes de varejo, né? Então, o que é um músculo branco, o que é um músculo escuro, um músculo rosa. Então, você tem que dominar, tem que estudar e entender um pouco dessa fisiologia para você entender todas as operações que vão se iniciar a partir da reta final dessa cadeia
de venda do pescado, né? Então, o varejo, ele está no final, é ele que vai oferecer ao público esse pescado. Então, todos esses conhecimentos são importantes para as suas decisões dentro do varejo. As principais espécies comercializadas hoje no varejo, elas variam muito, gente, de região para região, né? Aqui é um geral, né? Nós temos como grande destaque a tilápia, né? Tambaqui, o atum, que na região Nordeste, agora, Ceará e Rio Grande do Norte, estão tendo um destaque internacional, estão com exportações grandes na parte de atum. Ele vende muito a nível de comércio local também. Nós temos as outras espécies, bonito, os vermelhos, né? Algumas regiões chamam de vermelho, onde vai estar o pargo, a cioba, né? A guaiúba, que eu deveria até ter colocado aí, e não coloquei. Aí nós temos o salmão, a cavala, pescada branca, pescada amarela, robalo, sirigado, linguado, cação, namorado, carapitanga, anchova, corvina, tainha, entre outros. Sendo que sempre o nosso destaque, ele vai para a tilápia, e o tambaqui está se desenvolvendo muito também nas vendas, na comercialização do varejo. Aqui, nós temos um gráfico, né, que a gente tirou lá do anuário da Peixe BR, né, falando aqui pelos estados, né, os peixes mais comercializados e as principais espécies da piscicultura aqui no Brasil. E aí você tem a tilápia, né, de amarelo, você tem o tambaqui, como eu já falei, o camarão, que top aqui no Nordeste, né, com exportações, com um mercado crescente. Tambacu, carpa, o matrichã, ostras e outros mexilhões. Então, de acordo aí com a coloração, vocês vão acompanhando esse gráfico. Bom, e aí, qualquer que seja a área, né? Nosso ciclo aqui de palestra para o veterinário, mas isso serve para qualquer área, zootecnia, engenharia de pesca, de aquicultura, biologia, agronomia, todos esses colegas que trabalham na área, tem que se saber toda a legislação. É uma legislação que muda constantemente, né? Então, é essencial que você, mesmo trabalhando no varejo, no comércio, né, como responsável técnico, você esteja por dentro de toda a legislação, desde aqui alberga as indústrias até as que vão para a vigilância sanitária, para os órgãos de defesa do consumidor, para o Ministério da Saúde, quando aborda rotulagem, no caso da Visa, né? No caso de água, potabilidade dessa água. Então, você tem vários órgãos aí que você tem que ter o conhecimento dessas legislações. Aqui são algumas que eu pincelei e coloquei aqui para vocês, né? Também tem o Inmetro, que é importante no comércio, né? A gente, que lida com comércio, a gente recebe vários órgãos de fiscalização, gente. Nós temos o Ministério da Agricultura, nós temos Vigilância Sanitária, PROCON, Inmetro, as secretarias das agências de defesa agropecuárias locais, às vezes coleta de alimentos pelas secretarias de saúde estaduais e pelo próprio Ministério da Agricultura, e Ministério do Trabalho, que agora é Secretaria do Trabalho também, nessa abordagem legal do comércio, tá? Bom, quando a gente fala em comércio, muitas redes varejistas, né, desconhecem, né, que não podem comercializar
todas as espécies de pescado durante o ano todo. Ou seja, o RT ele tem que também estar focado na legislação do IBAMA com relação ao defeso. E esse defeso, ele é regional. Então, você tem que olhar a sua região para ver quais as espécies e em que épocas do ano você vai poder comercializar essa espécie ou não no varejo. Tá? Então, nós temos época de defeso do pargo, da tainha, da lagosta, né? Então, você vai dar entrada no site, entra no site do IBAMA, para saber especificadamente até quando que se inicia o defeso daquelas espécies da tua região e quando acaba, tá? Nesse caso aí, você pode fazer antecipadamente uma declaração de estoque junto ao IBAMA, se você tem esse estoque congelado, tá? Pode. Bom, aqui eu coloquei essa espécie que é muito comum aqui no Nordeste e alguns responsáveis técnicos fazem alguma confusão, né? Eles são bem parecidos, que é o Pagros, né? E o Lutijanus purpúreo, que aqui a gente chama de pargo, né? O Lutijanus, ele tem um período de defesa lá em dezembro, né? Mas a legislação permite que você comercialize o pagros, né? Que ele é bem semelhante, que aqui no Nordeste é chamado de olho de vidro. Então, é um vermelho semelhante ao pargo, né? Que é substituído nessa época do ano no comércio, né? Em obediência à época do defeso do pargo, tá? A portaria que lida sobre isso aí é a portaria número 4, de 28 de janeiro de 2008, né? Fala da defesa do pargo e da lagosta. Bom, e aí, além do conhecimento técnico que a gente comentou, né? Além do conhecimento da legislação, a gente dá um up aqui no conhecimento básico sobre o layout, né? O responsável técnico no comércio varejista, ele opina quando vai ser construído o comércio varejista, ele opina quando vai fazer alguma modificação nesse layout, é ele o responsável em orientar o engenheiro ou arquiteto no posicionamento, né, dos equipamentos, tipo de piso, né, tipo de parede, isopainel, né, que tipo de isopainel seria melhor, de 20, né? Então, é outro conhecimento que o RT, o responsável técnico veterinário, ele tem que conhecer. E se ele não conheceu um pouco na universidade, ele tem que correr para fazer cursos, congressos e aprender essa outra parte. Não que ele vá, gente, virar um arquiteto engenheiro, mas ele está ali sabendo o código de postura do seu município, né? Cada município tem o seu código de postura, sabendo que tipo de piso é ideal para uma área de manipulação de pescado, para uma área de lavagem de mãos, né? Lava-botas, né? Um gabinetezinho de higienização, saber posicionamento de câmara, a câmara tem que ficar onde, né? Nesse fluxo. Pode ter fluxo sem ser unidirecional? Não pode. Então, ele orienta o arquiteto ou o engenheiro nessa planta, né? De como localizar a área de pescado, o recebimento, como é que ele vai ser, ideal que ele seja climatizado, né? Então, é ele que vai dar as orientações visando a segurança alimentar desse pescado, visando o bom fluxo, visando a boa operacionalidade, né, da venda de pescado. Bom, e aí a gente fez um quadrozinho, né, que até eu peguei da internet, da Certifi, onde fala da cadeia produtiva do pescado. Você tem ali, ó, os barcos pesqueiros, né, tem os barcos, navios, né, barcos fábrica, né, que tem, no Brasil, acho que tem 2 lá no
no Rio Grande do Norte, e você tem da indústria saindo ali para vários caminhos, incluindo o mercado, o comércio, né, do varejo. Nós temos o transporte, que é um elo importante na qualidade desse pescado. Lá nessas unidades de beneficiamento, nos abatedouros, nas fazendas de cultivo, né, na parte de aquicultura, onde tem que ser implantadas boas práticas aquícolas, né, os registros, né, junto aos órgãos federais, as certificações que estão em voga agora, dando uma maior qualidade, né, a esse pescado. Então, essa cadeia ela é bastante grande, né? E a implantação de ferramentas da qualidade, como as boas práticas, o RASAB, que é o APPCC, as boas práticas aquícolas, de higiene. Então, todas essas ferramentas, elas vão estar aplicadas em toda essa cadeia produtiva para, no final da cadeia, que é lá o comércio, né, esse produto continuar com a mesma qualidade que ele teve no início dessa cadeia, né? E cabe ao comércio varejista manter todas essas ferramentas, todas as práticas para que esse pescado continue com qualidade. Entendendo, gente, que essa qualidade, a shelf life do pescado, a gente não pode dizer que ela é única. Aí, tem que o pescado dura 5 dias. Mentira. Isso vai depender da espécie de pescado que você tem. Alguns pescados têm mais ureia, mais amônia, se deterioram com muita facilidade. Um peixe que deteriora muito rápido é a corvina. A gente já sabe, né, que ela não dura tanto quanto uma tilápia. Então, esse conhecimento prévio da biologia dessas espécies é bem interessante. Também esse conhecimento. Bom, e aí, o setor comercial, ele tem que estar, o setor comercial daquele varejo, ele tem que estar totalmente envolvido com o Departamento de Segurança Alimentar, na seleção dos seus fornecedores, né? Aqui são algumas fotos bem chocantes, né? Quando você não quer saber, quando o varejo não liga a origem daquele produto que ele vai vender, comercializar. Então, vocês veem aí uma secagem de camarão diretamente no solo, né? O transporte, a gente vê ainda muito transporte sem gelo, sem estar em basqueta, vem em transporte com lona, né? Pontos de cultivo, né? Sujo, com presença de outros animais, suínos, bovinos, né? Essa última foto aqui eu tirei recentemente, acho que o ano passado, extração de molusco bivalve, né? Lá em Maceió, né? Numa zona lá bem carente. Então, a gente sabe que os moluscos bivalves são bem mais complicados, né, porque são animais filtradores. Então, tem todo o mecanismo de elaboração de vários tipos de toxinas neurotóxicas, hepatotóxicas, que eles filtram de zonas contaminadas, de algas, né, cianobactérias. Então, é necessário a depuração, né, necessário que passe por uma estação depuradora, como preconiza o Ministério da Agricultura, para dar mais segurança alimentar no consumo do molusco bivalve. E aí a gente entra na importância, né, do próprio abate, né? O teu fornecedor, né, que deve ser um fornecedor registrado em um órgão, né, que tenha CISB, CIF, SIM ou CIE, né, ele é lá onde vai haver, né, no abatedouro, onde vai haver a insensibilização e o abate correto, para dar uma qualidade melhor a essa carne, né, semelhante à carne dos mamíferos, né, a carne de pescado, se o peixe sofrer um estresse durante a pesca,
né? A gente tem muito cuidado ainda nesse fator de estresse com atuns, né? São peixes grandes, são peixes formadores de histamina, então o estresse, além de diminuir a qualidade da carne, ele vai favorecer um acúmulo maior de histamina com o tempo, se não for acondicionado no gelo de uma forma correta. Então, essa insensibilização e esse abate, eles são super importantes para o teu peixe ter uma qualidade lá no final, no comércio varejista. Então, você vê que é uma coisa, um parâmetro que começa desde lá do comecinho da cadeia. Então, tudo se interliga. Forma de pesca, como é acondicionado no barco, como chega nos portos, como vai para a indústria, né? No caso dele vivo, onde ele é abatido lá, né? Como é feita a depuração no caso da tilápia, que traz odores, né? Você tem que fazer a depuração por causa de acúmulo de geosmina e MIB. Então, tudo se entrelaça. Não é só lá no comércio, uma cadeia onde cada ponto eu tenho que obedecer aos parâmetros de qualidade, né, inseridos nesse contexto, para que no final eu tenha realmente um peixe com qualidade, tá? Então, no varejo, gente, a gente lida com a legislação ARDC 216. Como é varejo, como é comércio, quem vai autuar mais próximo da gente são as vigilâncias sanitárias municipais, né? Então, o comércio ele está inserido dentro da RDC 216, né? Esse comércio que é dentro de supermercado, né? Ou frigoríficos isolados. E dentro da RDC 216, que estabelece as boas práticas de fabricação, a gente tem aí os procedimentos que são padrões, higienização de instalações e equipamentos móveis, controle integrado de vetores e pragas urbanas, higienização do reservatório, higiene e saúde dos manipuladores. Mas não quer dizer necessariamente, gente, que você só elabore esses procedimentos. E é quase impossível, é impossível você só ter esses procedimentos dentro de um comércio varejista que lida com pescado, né? Então, você tem que ter outros olhares, né, para a segurança de ferramenta, planilhas de recebimento, como é que você vai fazer esse recebimento, né? Registros de temperatura, enfim, uma série de pontos que a gente vai falar aqui até o final dessa apresentação. Né? Aqui nós temos o recebimento do pescado, né? Nós temos uma plataforma aí num comércio varejista muito boa, ali climatizada, mas a maioria não é assim, a maioria ainda é a temperatura ambiente. Então, o que é que a gente estabelece? Que a verificação da nota fiscal, né, da origem desse pescado que vem na nota fiscal, né, tudo seja feito muito rapidamente, o peso, né, desse peixe, que eles tiram o gelo para pesar o peixe. Então, que não se ultrapasse 20 minutos, né, no recebimento, quando ele não é climatizado, tá? Aí você tem também uma foto de um caminhão, né, uma caminhoneta com a lona, que é condenável, né? Nessa foto, onde você vê já o peixe com essa cauda, né, bem flexionada, né, essa amplitude aí já denomina que lá no seu recebimento, que o pescado, ele já não está com a qualidade tão boa, né, então, por causa da degradação das proteínas, né, ele vai ficando amolecido depois do rigor, tá? Então, você, nesse recebimento, você olha todos os parâmetros, temperatura, local que está sendo recebido, como esse peixe está sendo recebido, transporte, como ele chegou, ele está vindo em gelo. Infelizmente, eu ainda vejo bastante pescado vindo em lona, principalmente aqui no Nordeste.
Aqui, alguns tipos de recebimento, né? Ali a pampazinha. Aqui, essa foto do transporte eu tirei lá do manual do Ministério da Agricultura, né? Uma plataformazinha ideal na altura do caminhão ali, né? O caminhão isotérmico, pode ser isotérmico se a distância for pequena, né? Ou um caminhão refrigerado, né? Embaixo você tem um caminhão com grandes espécies, né? Coberto com gelo, né? Pequenas espécies, desculpe, aqui coberto com gelo, jogado sem estar em basqueta, tá? Então, condenável. E o nosso termômetro ali, né, para verificação no recebimento tanto do transporte quanto do pescado. Tá? Então, a gente pode olhar também, às vezes, esses caminhões têm o termoquim, né, aquele aparelho que nos diz como se fosse um eletrozinho, se aquele caminhão foi desligado ou não. Então, a gente dá uma olhada nesse papel do termoquim, tá? E analisa qual é a forma que está chegando o teu pescado. Tá chegando assim, jogado dentro do caminhão? Está vindo em lona? Ou ele está vindo em basqueta? Ele em caminhões corretos, refrigerados, né? Então, isso tudo você tem que dominar para poder decidir se recebe ou não esse pescado, né? E aí, lá no recebimento, você está fazendo a sua análise sensorial, né? Você pode, enquanto o pessoal do recebimento faz a checagem da nota fiscal, peso, você já vai analisando esse pescado, observando brânquias, pele, né, o opérculo, se tem alguma secreção anal, se as escamas estão caindo, né, se for um peixe de água doce, como a tilápia, se tem muito muco, né, o muco ele tem tanto nos peixes extrativos quanto de água doce, mas assim, ele tem que estar transparente, ele não pode ser mucoso e tem pouca quantidade, né? Porque o muco, quando o peixe está vivo, ele serve como defesa, ele tem, né, ele dá uma proteção ao peixe, mas quando ele morre, ele vai ser uma fonte de cultura, um meio de cultura para esse peixe. Então, o ideal é assim que você faz esse recebimento, né? Já faz uma lavagem para tirar esse muco superficial, tá? Aqui é um método que é utilizado mais em grandes varejos, né? E na indústria, que é o método MIC, que é um método de índice de qualidade, onde a gente dá pontuação de 0 a 2, de 0 a 3, para cada espécie, né? Eu chego com um pargo, então eu vou dar 0, e quanto menor, melhor a qualidade para aquele item. As brânquias estão como? Faz análise da brânquia, dá um 2, dá um 1. E no final você faz um somatório, né? Onde você já tem um parâmetro estabelecido, né? Com 10, com a pontuação 10, eu devolvo esse peixe. Ele tem que estar até 9. Em cada item que eu analisei, né? Os olhos, as guelras, a pele. Então, eu vou dando essa pontuação. E no final eu tenho um parâmetro onde eu vou decidir se eu recebo ou não esse peixe de acordo com a qualidade que ele está sendo apresentado a mim. Bom, outro fator importante é o descongelamento técnico dentro do comércio. E aí eu digo a vocês que é bem sensível, porque há municípios que permitem e há municípios que não permitem o descongelamento, tá? Mas o descongelamento, ele tem que ser efetuado em câmara refrigerada, ou seja, um descongelamento lento, tá? Se aquele peixe chegou congelado, ele tem que sofrer um descongelamento lento, né? Para que a carne, a musculatura não seja,
como é que eu vou dizer a vocês? Ela não seja rasgada, ela não seja maltratada pelos cristais de gelo do interior desse peixe congelado, né? Então, a gente faz esse descongelamento lento, né? Onde a temperatura final do produto seja menos 5 graus, lá no centro térmico, tá? Quando eu digo centro térmico, você vai ter que colocar aquele termômetrozinho divisor e não aquele a laser, tá, gente? Então, quando a gente fala em centro térmico, é o termômetrozinho que parece uma ponta de inox, né, que você enfia nele. E aí você vem para os variados cortes que são apresentados no varejo, tá? Então, aí também vai depender da legislação municipal. Tá? Alguns municípios, eles só permitem o pescado filé, posta, inteiro, né? Mas, assim, são poucos os municípios. A maioria, você pode colocar esse pescado com vísceras ou sem vísceras, né? Pode filetar, colocar os filés lá protegidos com um filmezinho, né? Porque senão ele queima lá no gelo, né? Então você pode fazer em borboleta, você pode fazer em filé. E agora, um detalhe que eu sempre falo quando dou aula, ou quando quero repassar algo legal. Eu não gosto de receber, aliás, eu não recebo peixes com vísceras, né? Então, se sabe, gente, que alguns parasitas, eles às vezes migram, né? Eles estão lá, ninguém viu, passou, né? E ele vai migrar para a superfície, né? Outra coisa, as bactérias, elas não, que são das vísceras, elas correm todas para as paredes da cavidade. Então, isso acelera a deterioração do peixe, né? Então, um peixe que teria 5, 6 dias de vida, né, ele só vai ter 2. Isso, economicamente, não é viável para o comércio, né? E nem para o consumidor que vai levar, e às vezes ele não vai consumir logo, né? E vai ter algum tipo de problema, né? Então, a literatura, ela preconiza que a receber esse pescado viscerado, né, dá uma qualidade, né, vai te garantir uma shelf life muito maior e uma satisfação maior para o teu consumidor, né? Lembrando o que, gente? Essa shelf life, ela não é geral, né? Então, nós temos espécies que vão estragar logo, como é o caso da corvina. Nós temos espécies que em teses de mestrado, teses de doutorado, a gente já vê que em condições ideais, né, que não é o caso de comércio, né, gente, que a gente fica abrindo e fechando câmara. Então, mas em condições ideais, por exemplo, a tilápia, ela dura até 15 dias. Mas a nível de comércio, ela é a que dura mais, né? Então, ela dura 5, 6 dias, 10 dias, com a aparência boa, se ela sempre estiver fresca no gelo, sempre bem acondicionada, né, em condições ideais, tá bom? Aqui nessa imagem, a gente vê também uma mesa de manipulação típica de comércio varejista, né, com a superfície de polietileno, porque a de inox escorrega, então a gente usa essa de polietileno, que é mais fácil de fazer os cortes, e ela tem uma abertura que vai cair as vísceras direto na lixeira de inox embaixo, para não sujar, tá certo? Lavável, né, que todo equipamento e utensílio que lida com peixe, assim como outros alimentos, tem que ser lavado, tá bom? Bom, e aí, quando a gente fala em controle de qualidade no pescado, o controle de qualidade, ele é universal, né? Você tem que fazer de acordo com a legislação de boas práticas, de acordo com a legislação de procedimentos operacionais padrão, de acordo com a análise de perigo de pontos críticos de controle. Então, você insere esses teus conhecimentos dentro do comércio, né? Então, você vai ter que monitorar, né? A sua responsabilidade começa no recebimento. E a partir do recebimento, você vai ter que fazer esse monitoramento, vai ter que fazer os registros,
né? Treinar a sua equipe, como manda lá as normas de APPCC. Você tem que ter uma equipe treinada para te ajudar nesse controle de qualidade, fazer recebimento bem feito, fazer condicionamento nas câmaras bem feito, fazer a lavagem, né, exposição. Então, todas essas etapas que o pescado vai passar dentro do varejo comercial, ele é de acordo com as normas legais de segurança alimentar, preconizadas pelo Códex, pela FAO, né? Aqui, a vigilância sanitária, ela vai te exigir também, nas fiscalizações, esses procedimentos e as provas destes procedimentos, né? Então, aqui no quadro eu coloquei alguns equipamentos de suporte para a gente, né? Nós temos ali o dosador de cloro, a gente tem que monitorar a qualidade dessa água, lembrando que a portaria do Ministério da Saúde, ela mudou, acho que há 2, 3 anos, que agora é a portaria de consolidação número 5, onde ela estipula que a dosagem do cloro residual vai de 0,5 a 2. Então, são aqueles conhecimentos que a gente comentou lá no começo, né? São várias informações que você tem que ter. Tem que saber qual a temperatura que você vai receber aquele pescado, né? Eu gosto de receber o pescado a 2 graus, mas a gente pode receber esse pescado até 4,4, né? O ideal é que esse esteja na faixa, ele refrigerado, né? Ele esteja nessa faixa de 0, menos 1 até os 4 graus, 4,4 graus, tá? Então, ele sempre é acondicionado em gelo, então você tem um termômetro para tirar a temperatura tanto do caminhão, do transporte, quanto desse peixe, tá? Aí você tem que saber todo o caminho que esse peixe vai percorrer, desde o recebimento até chegar na tua área de exposição, seja ele congelado, seja ele fresco, que vai ser exposto fresco, seja ele refrigerado, tá? Então, e ali você determinar, né, onde vai haver seus perigos de contaminação, seu perigo químico, seu perigo físico, seu perigo microbiológico, tá? E aí, agir em cima, utilizando a prevenção, tá? Então, você faz aí a sua análise dos perigos e pontos críticos de controle. E ali, no outro imagem, a gente tem aí uma planilha. A gente tem planilha de higienização, planilha de temperatura, planilha de dosagem de cloro. Então, você vai reunindo os teus registros, né? Para depois você, sabendo dos seus limites que você tem que ter, assim como na indústria, você fazer essa monitoração, fazer a verificação, ok? Bom, e aí, eu acho esse quadro bem bacana para a gente ter uma noção da importância do gelo, né? Da importância dessa refrigeração na deteriora do pescado. Então, aqui você vê que um pescado a 15 graus, né? O peixe vermelhinho, que é o estragado, olha, no segundo dia. Quando a gente baixa essa temperatura para 5 graus, né? Você já vê que ele já parte lá para o 4º dia. E quando a gente baixa para 0 graus, você vê uma extensão muito boa da shelf life desse peixe, tá? Lembrando que esse é uma geral, né? Há peixes com uma quantidade maior de ureia, de amônia, que eles deterioram mais rápido, mas conservando em gelo, eles vão ter esse alongamento, sim, da vida de prateleira deles. Bom, e aí a gente vê o armazenamento refrigerado, o armazenamento congelado, que a gente vai conversar um pouquinho. Bom, do lado esquerdo aqui, eu estou vendo uma imagem das caixas azuis, né? Não sei se ficou muito visível, mas cada caixa azul dessa, ela está rastreada. Rastreada como? Ela vem de um entreposto, ela vem de uma unidade de beneficiamento ou de um abatedor. Esse termo entreposto caiu lá no RISPOA, tá, gente? A gente costuma dizer bastante, mas ou é a unidade de beneficiamento ou é o abatedor. Mas olha só, ela vem já com o rótulo gravadinho ali, colado na caixa.
onde esse rótulo vai ter todas as informações como se ele fosse embalado, né? O lote, para a gente ter a rastreabilidade, a data que foi fabricado, a data de vencimento dele, o endereço, o número do registro no órgão fiscalizador, né? E aí você consegue rastrear. Então, hoje a tendência dos grandes comércios é receber esses produtos, esse peixe rastreado, tá? Então, aqui você tem a setinha verdinha, né? O ok verdinho, beleza. Aqui na aferição de temperatura, né? Você tem que aferir a temperatura mesmo dentro da câmara, às vezes acontece algum problema com a sua câmara, por isso que a gente tira a temperatura da câmara, no mínimo, 3 vezes ao dia, para justamente fazer uma prevenção aí de algum problema que possa ter nessa câmara. E aqui do outro lado você vê um armazenamento incorreto. Essas caixas, vocês veem que elas têm umas treliças que elas vão machucar a pele do pescado. E embaixo você tem um tanquezinho de inox, um carrinho cuba de inox, mas sem gelo algum. Então, formas de armazenar totalmente incorretas, né? E quanto mais incorreto for, gente, mais prejuízo também vai ter aquele comércio varejista com a perca desse produto. O produto vai estragar mais rápido, talvez não consiga vender dentro da qualidade. E aí você tem também, continuando falando ainda dessa importância do gelo, gente, tem que haver para quem um comércio que vende pescado, ele tem que ter o gelo disponível, né? Ele pode até comprar, tá? Ele pode comprar os sacos de gelo registrados. O saco tem que ter o registro lá do Ministério da Saúde para não ter perigo de contaminação, porque através do gelo você pode contaminar teu pescado, tá? Contaminar com bactérias, né? Com resíduos, ou perigo físico, né? Qualquer um desses perigos. Então, o ideal é que o estabelecimento ele tenha o seu silo de gelo, né? A sua máquina de gelo. Pode ser um silo ou pode ser uma maquinazinha portátil, mas o interessante é que ele tem uma fonte produtora de gelo. Um dos grandes problemas no interior, né, que a gente tinha aqui na época que a tilápia reinava aqui no Ceará, era a falta de gelo perto dos cultivos, né? Aqui, na exposição do pescado fresco, né? A gente ainda vê, eu acho que o consumidor, por desconhecimento, ele compra achando que o pescado ele é diferente das outras carnes, não dá doença nenhuma, não tem problema nenhum, tá no chão, tá no isopor velho, tá no isopor fedido, né? Tá em caixas aí que vocês veem, caixas sem nenhum pingo de gelo. Gente, o grande amigo do peixe, do pescado, é o gelo. É através do gelo que a gente consegue segurar um pouco a ação enzimática, né? A ação microbiana e a rancidez do peixe, né? Então, você tem essas 3 formas, e a autólise, ela é rápida, né? E quanto mais rápida for a autólise, né, mais acelera a decomposição por micro-organismos. E o gelo, ele ajuda a conter, né, esse processo rápido, que no pescado é bem mais rápido do que em outras carnes. Então, aí você vê, de um lado, os verdinhos, né, que é correto, você está expondo num balcão refrigerado. Eu fui em Santa Catarina, no mercado, fiquei muito encantada com a exposição de peixe lá, né? Até certificado eles colocam na parede, né? Todos assim como nessa figura, né? E desse outro lado, os negativos, né? Os que estão com xizinhos vermelho, você vê que não tem um pingo de gelo, né? E essa foto de cima, eu tive a curiosidade de perguntar para o peixeiro, né? E ele disse que ficava bonita a exposição desse jeito. Então, é desconhecimento, né? E uma falta de atenção com o consumidor.
e o consumidor, por sua vez, uma falta de desconhecimento. Então, esses ciclos de palestras, essas lives que a gente se esforça, né? Tem tanta gente boa fazendo lives, engenheiros de pesca, biólogos, veterinários na área de pescado, ajuda muito a esclarecer a população esses vários aspectos de qualidade. Ainda aqui na exposição, a gente chama uma cama aqui, né? Uma cama de gelo. Ele não está no balcão refrigerado, mas ele está com gelo. É uma cama que você fica repondo, né? Ela não funde, esse gelo não funde com rapidez. Né? E alguns municípios e estados preconizam que esse pescado ele tem que estar 70% coberto com gelo, né? A temperatura, se você fizer tirar da temperatura e tiver bem acondicionado no gelo, ele não ultrapassa de jeito nenhum os 4 graus. Tá? E é o tempo que você está vendendo. Agora, um outro cuidado muito sério é você não misturar as espécies. Né? Nem no recebimento, nem no armazenamento, nem na exposição. Porque uma espécie passa a sua microbiota para outra e pode acelerar o processo de deterioro, tá? E deteriorar com mais rapidez. Então, aqui você tem esse expositor de inox com a cama de gelo, né? Cobertura do pescado até 70, a temperatura de 0 a 4 graus, né? Sim, você aí vai ter que verificar se esses peixes que estão expostos tá tudo bem, não tem nenhum indefeso, né? Para você não ser multado. Verificação constante. A higiene, gente, é a mãe do gelo, é a mãe do pescado, é a mãe de qualquer alimento. Então, se não houver higiene, consequentemente, você não tem qualidade, tá? Verificação diária dessa qualidade. Né? Às vezes pode ter algum problema, você recebeu o peixe, mas aquele peixe, no outro dia, ele já estava com brânquias amarronzadas, já estava com a pele mais murcha. Então, você tem que olhar diariamente, quando você chega, a qualidade desse peixe. Separar o pescado com um índice de amônia alta, né? Não misturar com os outros. No caso, por exemplo, a raia, gente, ela deteriora, que é uma beleza pela quantidade de amônia, né? Então, você tem que saber organizar esse teu peixe nesse expositor e trocar essa cama diariamente, porque ela suja. Então, você tem que fazer essa troca. Bom, e você tem, entre os principais problemas detectados no varejo, o recongelamento. Você vê a formação de cristais dentro das embalagens de peixe congelado, porque há uma facilidade muito grande, gente, do congelar e descongelar dos equipamentos. Né? Eles entram num período de parada, e às vezes esse período é longo demais e facilita sair. Então, o comércio ele tem que ficar monitorando os freezers da área de exposição, as câmaras congeladas, para evitar o recongelamento. Né? Aqui a gente tem a portaria 284, né? Que é do Inmetro, que o Inmetro está lá justamente para fazer essa aferição do peso. Se você tiver esse recongelamento, gente, você vai ter mais cristais de gelo do que o pescado dentro da embalagem. E aí você leva uma multa, tá? Então, esse recongelamento, ele também proporciona que esse peso dessa embalagem, o peso líquido, não bata, né, com o que está na embalagem. Bom, outros problemas detectados, né? Presenças de bactérias que a gente chama do vermelhão, né? As halobactérias, né? E presença de parasito. E a gente encontra mais no supermercado, no pescado salgado seco, no bacalhau, né? Então, se por algum período da cadeia, algum momento da cadeia, ele sofreu
algum dano, tá com muita umidade, ele vai desenvolver essa coloração avermelhada das alobactérias, que não são patogênicas, mas são deteriorantes. E o consumidor não leva, o consumidor alia isso à qualidade, né? A parte de oxidação, rancificação oxidativa, né? Formação desses cristais. E a gente ainda acha muito no comércio, gente, embalagens assim. Se for uma foto que eu tirei de um comércio de médio porte, o sururu embalado sem nenhum rótulo, né? Então, é uma coisa que você ainda encontra muito nas periferias das grandes cidades, tá? Bom, além disso aí, você tem também que ter uma visão no aspecto estrutural, gente. Você tem que sair olhando a estrutura da tua câmara. Aqui o ralo está quebrado, tá? Tá acumulando sujidade. Aqui nessa foto do evaporador, não sei se vocês conseguem ver. É bem engraçado, o evaporador rompeu, né? Teve um problema e o cara colocou um saquinho pendurado para ficar acumulando a água. Então, você, como RT, você tem a obrigação de também ver essas falhas nas estruturas que vão, de alguma forma, prejudicar o teu pescado, tá certo? Ali, o monitoramento, né, correto. Aqui, um outro defeitozinho, aqui com X, você vê que o teto da câmera está todo condensado, todo cheio d'água. Isso não é o normal. Então, você já aciona a manutenção, que é um dos braços direitos da segurança alimentar dentro de qualquer estabelecimento, indústria ou comércio, ela está ali como uma ferramenta de imediato para você recorrer quando há esse tipo de problema. Aqui do outro lado, um correto armazenamento, né, congelado. Congelamento aqui, gente, a menos 18 graus, estipulado pela legislação. E aí a gente vê a rotulagem, tá? Tem problema de rótulo? Tem, gente. Ainda tem rotulagem, principalmente em pequenos e médios mercados varejistas, que até são rótulos falsos, né? Que não existem. Você pode verificar quando tem um registro, né? Você pega esse peixe do fornecedor, você pode entrar no site das agências de defesa agropecuária, do Ministério, dos SINs, e verificar pelo número se esse produto existe, tá? Mas isso cabe ao comercial ter uma ponte com a segurança alimentar quando for contratar esses fornecedores, tá? Muitos RTs, eles costumam ser chamados para fazer uma verificação, uma auditoria prévia, antes do fornecedor ser contratado, tá? E aí, nessa rotulagem, você vai ver nome do produto, o nome comum, né? Antigamente, né, nós estávamos com a legislação que exigia o nome da espécie em latim, né? Mas agora, com essa Instrução Normativa de 29 de setembro de 2015, né, já colocou só para a família Salmonida e Gaudídea, tá? A gente tem que ter identificação de origem, temperatura de conservação, após aberto, conservar por tantos dias, fabricação, lote, enfim, o rótulo completo com conteúdo líquido, né? Você tem, professora, mas eu não dei isso na faculdade. Mas existem inúmeros cursos hoje que ensinam a rotulagem, né? Então, as universidades dão uma base. Você vai atrás das outras ferramentas. Bom, e aí a gente já entra na parte da higiene das instalações e equipamentos. Eu já falei um pouco da potabilidade da água para vocês, né? Quando a gente fala em pescado, é uma lavagem constante, né? Porque são áreas que têm sangue, são áreas que têm resíduos, né? Detergente e sanitizantes registrados pelo Ministério da Saúde, que a gente, quando eu fazia consultoria pelo SEBRAE, o que a gente via muito nos pequenininhos, né, mercados de periferia, frigoríficos, era o pessoal pegando aquelas desinfetante de fundo de quintal, né, ainda existe muita gente em periferia. Então, esses
produtos químicos, gente, eles têm que ter registro no Ministério da Saúde, tá? Eu, particularmente, para peixe, eu gosto muito de quaternário de amônia, né? Ele não é tão barato quanto o cloro, muita gente pega o cloro por ser mais barato, mas, em compensação, ele retira os odores do pescado muito melhor do que o cloro, tá? Aqui, a manutenção dos seus registros, né? O ideal é que você tenha isso de forma no seu computador, né? Tenha todos esses registros, todos os procedimentos operacionais padrão. Eu visitei um comércio uma vez que ele tinha 52 procedimentos operacionais. Né? Como eu disse para vocês, a lei preconiza os 4, mas se você quer fazer um bom controle de qualidade, você tem que ter muito mais procedimentos, né? E aqui você vê a temperatura, né, que eu particularmente também não gosto muito desses termostatos que vêm nas câmeras, que às vezes eles dão defeito. Então, treinar a equipe para ficar aferindo, né, os termômetros têm que ser calibrados pelo menos uma vez ao ano, fica indo lá, tanto verifica no termostato da câmera, quanto verifica no teu equipamento. E aí, o controle de pragas, que ele está preconizado lá pela vigilância sanitária, é essencial, né, que você tenha esse controle de praga, e que você trabalhe em cima dos 4 As, que a gente chama, que é, você tem que não ter abrigo, não dar acesso, nem alimento e nem água fácil para as pragas. Então, você, além de monitorar, né, a presença dessas pragas, né, através de fezes, de pelos, de material ruído, eles gostam muito de pescado salgado seco, que está na área de venda, né? Então, você monitora essas armadilhas, né, que são colocadas na área externa, né? E se eles consomem essa parafina que está aí dentro, né? O certificado que tem que ser no mínimo a cada 3 meses, mas isso não existe. 3 meses não é nada. A gente faz, para um bom controle de praga no comércio varejista, uma vez semanal, né? No mínimo, uma vez semanal, para você ter esse controle. Então, você pode ter à mão essas armadilhas luminosas também para a mosca. O que dá mais é a Blaratella germânica, né, que o pessoal às vezes chama de francesinha. O rato, que é a ratazana, e o camundongo. Não é muito comum o rato preto, né? Então, são os ralos, né? A gente exige que os ralos sejam sifonados justamente para evitar esse acesso, tá? E esse certificado, ele sempre tem que ficar num local visível, gente. Quando chegar a fiscalização, você poder apresentar não só as licenças, né, os registros que você tem, tudo ficar de uma forma que, quando a fiscalização chegar, você possa apresentar de uma forma organizada teus manuais de boas práticas, teus procedimentos operacionais padrões, tá? As fichas técnicas dos produtos de higiene, as fichas técnicas desses produtos que são utilizados para o controle de praga. Então, tudo muito bem organizado para uma possível fiscalização. Aqui é a parte do descarte do resíduo, né? A parte do pescado, a gente tem um resíduo que é descartável em câmara, a gente coloca em câmara, porque se colocar na temperatura ambiente, né, exala um odor muito forte, tem reclamação de estabelecimentos vizinhos, ou se tiver residências, né? Então, o ideal, tá? Não estou te dizendo que todos os comércios varejistas têm câmaras, né? Mas o ideal é que tenham, né? Ou que acondicionem em gelo, em isopor, e depois façam esse descarte diário. As grandes redes, eles têm contratos, né, com essas empresas que fazem o recolhimento, né? Além disso, você tem que estar com o seu PGRS em dias, né? Que é o programa de resíduo, de descarte de resíduo do comércio varejista. Como é que você descarta, como é que você acondiciona, né? Então, tudo tem que estar lá no PGRS. Você pode contratar uma pessoa para fazer o seu PGRS, tá? Essa frequência da retirada
ela não pode, você tem uma lixeira ali de inox. Quando chegar na metade, acima da metade, um pouco, você já está descartando, não deixar transbordar nunca, não deixar resíduos abertos. Essa lixeira tem que ser, de preferência, inox, com pedal, para que você, aquele peixeiro, aquele manipulador, não toque, né, em equipamentos ou utensílios contaminados, no caso da lixeira, ok? A gente tem o treinamento dos manipuladores como uma base, né? Assim que você entra como RT, você conhece seus manipuladores, você forma a sua equipe, como é preconizado lá no APPCC, porque ela é necessária para, no dia a dia, todos os procedimentos que você orienta, né? Então, nesses treinamentos, o que é que a gente aborda mais? Higiene pessoal, higiene ambiental, higiene dos equipamentos e utensílios, como é que vai fazer o descarte de resíduo, o uso de EPIs, né? E noções de microbiologia, segurança alimentar. Aí, o estabelecimento, ele deve ter uma coleta do pescado, ele pode ser semestral, trimestral, ele determina como ele vai fazer esse controle, coleta da água e do gelo, suave dos equipamentos e mãos de manipuladores. Pela RDC 24, né, de 2005 da Anvisa, há o estabelecimento dos procedimentos de recall, principalmente dessas indústrias que vendem pescado congelado, que às vezes pode acontecer algum problema, né, e o estabelecimento comercial, ele entra nessa cadeia recolhendo esse material, tá? Bom, e os grandes desafios de hoje é a implementação dessa rastreabilidade, gente, um olhar de sustentabilidade dos fornecedores, né, para o meio ambiente. Hoje o cliente já está exigindo, né, padrões que antes não exigia, né? Essa rastreabilidade vai garantir que você detecte qualquer problema que houve nessa cadeia, desde da coleta, desde a pesca lá dele no barco até a exposição, né? Existem hoje as certificadoras, ASC, né, da parte de aquicultura, certificando as fazendas de cultivo, bem-estar animal, toda essa parte que envolve essa qualidade que antes não era visualizado e agora é uma exigência do mercado. Então, fornecedores que lhe dá esse tipo de ferramenta de qualidade, te dá essa segurança, eles estão sendo muito preconizados, eles estão ganhando o mercado pela exigência do consumidor. Bom, então, é isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Na verdade, é uma pequena viagem, né? E esperamos que tenha sido útil. E a gente vai tirando as dúvidas, né? Ao final agora da apresentação, a gente vai tirando as dúvidas de quem tiver ou curiosidade ou quiser realmente não tiver entendido alguma parte da nossa apresentação. E a gente vai se despedindo aqui, agradecendo bastante a audiência, né? Na verdade, eu sou até tímida em câmera, ninguém acredita, gente, mas eu sou tímida em câmera, né, gente? Mas por ser professor, né? A gente gosta daquele contato. Em público, a gente não tem nenhum problema, né? Mas coloca perto de uma câmera que a gente já dá uma bobeada. Mas a gente tentou fazer o melhor aqui, espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço em todos, fiquem com Deus.